Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Naquele tempo, os discípulos de João Batista foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: por que motivo nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Assim começa o Evangelho de hoje. Mesmo que tivessem uma boa intenção, estes discípulos de João Batista estão a cair em algo que corrói a relação entre as pessoas e, mais ainda, que corrói a nossa paz interior: as comparações. Comparações entre o que somos, temos e fazemos e aquilo que os outros são, têm e fazem. Comparações que habitualmente têm um fundo de inveja e que são movidas por um amor próprio desordenado, que se sente ferido pelas supostas vantagens dos outros ou então acariciado, enaltecido pelos seus defeitos ou limitações. É um sentimento muito triste e que nos faz muito mal. Por isso hoje pedimos-te, Jesus, que nos ajudes a identificá-lo quando aparece e a reagir da maneira que tu vais dizer a seguir, que no fundo é esta: deixem-se de histórias, não sejam mesquinhos, aprendam a olhar e a sentir de uma maneira nova. Jesus respondeu-lhes: podem os companheiros do esposo ficar de luto enquanto o esposo estiver com eles. Dias virão em que o esposo lhes será tirado, nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo repuxa o vestido e o rasgão fica maior. Nem se deita vinho novo em outros velhos. Aliás, os outros rebentam, derrama-se o vinho e perdem-se os outros. Mas deita-se o vinho novo em outros novos e assim ambas as coisas se conservam. Jesus estás a convidar-nos a uma conversão do coração, especialmente quando nos pomos a comparar o que os outros fazem e dizem com, ou lhes acontece, com o que nós fazemos, dizemos, somos, o que nos acontece. Um padre, meu amigo, escreveu uma meditação muito interessante sobre o pecado capital da inveja, a que deu o título significativo Caruncho da Felicidade. Vou aproveitar para ler aqui um pouco desse texto, para que durante este tempo, Jesus, tu nos ilumines e nos ajudes a sarar um pouco o nosso coração, a não nos assustarmos também quando encontramos no nosso interior, sim, estas pontadas da inveja, dos ciúmes, que vêm tantas vezes das comparações. Se os identificarmos, pois, e aprendermos a lidar com eles, seremos muito mais felizes, estaremos em paz, daremos paz à nossa volta. Escreveu. Continuamos com outro pecado capital, o da inveja. Impressiona ler na Sagrada Escritura: por inveja do diabo entrou a morte no mundo. Dela pode nascer a crítica e a murmuração, a alegria ante o mal alheio, o desejo do mal para alguém, o ódio e tantos outros pecados. Durante o processo de Jesus ante o procurador romano, diz que Pilatos sabia que os judeus o tinham entregado por inveja. Conta Jesus Orteaga, um outro sacerdote, num dos seus livros, uma história impactante. No quarto de um hospital, junto a uma janela, está uma menina doente. De quando em quando sofre uns sufocos de morte. Sobre a mesa de cabeceira, uma campainha serve-lhe para avisar as enfermeiras, que vêm ajudá-la logo que podem. Na cama ao lado está um pobre velho que tem paralisadas as pernas. É um velho rancoroso e mal-humorado. Ele pode movimentar-se, aproximar-se da janela e olhar. Procura distrair o ancião contando-lhe o que diz que vê pela janela: o jardim, a grande fonte, as flores, as pessoas. A menina conta e conta e não para de contar o que vê da janela. O velho morre de inveja. Imagina coisas que a menina não vê. Uma vez mais, no meio da noite, chega a tosse angustiante. A pequenita desperta-se bruscamente e estende a sua mão para a campainha.
incompreensivelmente, a mesa de cabeceira está vazia. No meio do seu sufoco, apalpa e volta a procurar desesperadamente a campainha, mas não a encontra. Por fim, levanta-se um pouco e vê. Está entre as mãos do velho ao seu lado. No meio do sufoco, chega a exclamar: "Toca, toca, porque estou a afogar-me." O homem, que está desperto no meio da sua loucura, aperta a campainha para que não faça barulho. 2 dias mais tarde, naquele quarto hospital, há 2 camas, uma janela e um só doente, o velho que está ao lado dela. Acabam de mudá-lo de lugar porque levaram o corpo da pequenita. Esse é o momento. O velho, com grande trabalho, com grande esforço, levanta-se, procura levantar-se. Tem uma expressão de ansiedade no rosto. Por fim, poderá contemplar e distrair-se olhando pela janela. E isto é o que vêem com assombro, com raiva, com dor, os olhos do velho doente. Um muro e um telhado. Apenas isso. Um grande muro e no alto um telhado sujo com telhas velhas estragadas. Não se vê mais nada da janela, nem jardim, nem fonte, nem flores, nem pessoas. E nesse momento o velho compreende que a menina inventava todas essas coisas para tentar alegrá-lo. Este é o pecado da inveja. Uma incapacidade de me alegrar e de desfrutar serenamente com o que tenho, porque o que os outros têm me corrói por dentro. Talvez, Senhor, eu não esteja neste nível de inveja, mas sou consciente como, por vezes, esse verme insidioso da inveja me corrói por dentro, roubando-me a paz. Invejo o modo de falar de um amigo, os êxitos de uma colega, as virtudes de um familiar, o amor desses namorados. Até, e digo com pena e vergonha, Senhor, chego a desejar ou a alegrar-me com o mal daqueles que invejo, como aquela rapariga que numa discoteca vê tropeçar e cair a outra rapariga mais atraente do que ela e por dentro pensa: bem feita. Porque a inveja pode entrar por qualquer coisa. Inveja de que prefiram a outra pessoa, de que ela seja escolhida por um rapaz para sair e eu não. Ou ao contrário, inveja de que todas as raparigas reparem naquele e não em mim, de que ele consiga sair com a rapariga dos meus sonhos. Inveja de ter um pior estágio do que aquele, um cabelo menos bonito do que a outra, um caráter menos agradável do que aquela outra pessoa, um carro pior do que o do outro, um trabalho menos bem pago, um posto pior. Inveja de que me venha a cair um sítio que não é o centro da festa que organizamos. A inveja, por vezes, chamamos-lhe injustiça. É injusto que isto a mim não me saia bem e a ele sim. É injusto que a minha irmã a elogiem e a mim não. Não. Tens a inveja de que aquela pessoa, aquele plano lhe saia bem, ou a elogiem e a ti não. É uma reação muito frequente nas crianças. Já no século IV, Santo Agostinho escrevia: "Eu vi e tive a experiência de uma criança ciumenta. Ainda não falava e olhava pálido, com semblante amargo, ao seu irmão de leite." Neste pecado, em todos, em realidade, cada um de nós é quem tem a pior parte, porque a inveja vai crescendo e acaba por ser um tormento, uma incapacidade de gozar com as coisas boas da criação, das criaturas, de dar glória a Deus. É como o caruncho da felicidade. Com razão dizia o Unamuno que a inveja é 1000 vezes mais terrível do que a fome, porque é fome espiritual. Quero que me amem, quero brilhar, quero ser o centro, e não suporto que eu seja outro ou outra pessoa. Na origem deste pecado, como no da avareza, está a incapacidade de se alegrar com o bem alheio, a falta de caridade. O cardeal Ratzinger explicava-o assim: a incapacidade de alegria supõe e produz a incapacidade de amar, produz a inveja, a avareza, todos os vícios que arruinam a vida das pessoas e o mundo. Senhor, pedimos-te que eu não me deixe ficar refém da inveja, que tanto poder tem para acabar com o tesouro da minha alegria. Inveja que às vezes chega mesmo a ser pelas coisas más dos outros, como no caso daquele irmão do filho pródigo, que fica com inveja de que o seu irmão que se portou mal, ao regressar, tenha uma festa para ele, quando ele que ficou em casa a portar-se bem, supostamente, não levou festa nenhuma. Pois, Senhor, ajuda-me a olhar-me a mim com os teus olhos
e olhar para todos os outros com os teus olhos, que não têm espaço nem tempo para a inveja. O melhor remédio contra a inveja é estarmos ativamente preocupados, empenhados em servir os outros. Na mensagem para a Jornada Mundial da Juventude, o Papa escreve a certa altura: Maria é exemplo de jovem que não perde tempo a mendigar a atenção ou a aprovação dos outros, mas move-se para procurar a conexão mais genuína, aquela que provém do encontro, da partilha, do amor e do serviço. Quando estamos a procurar fazer felizes os outros, não ficamos com grande espaço nem tempo interior para ceder a estes pensamentos ou sentimentos de pequenas invejas que podem vir. Ajuda-me, minha mãe, a estar como tu, a não perder tempo, a mendigar a atenção, a lembrar as próprias feridas, porque é muito mais bonito estar empenhado em servir os outros. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.